Capítulo 1. O erro de cálculo dos escorpiões. Eram precisamente 16h50 de uma segunda-feira, 5 de maio de 2025. O sol de Jalisco começava a baixar, alongando as sombras sobre o piso de concreto manchado de óleo da oficina O Pistão, no bairro de Santa Cecília, Guadalajara. Javier Duran, de 47 anos, estava debaixo de uma picape Ford, com as mãos calejadas e o macacão azul saturado de graxa. Javier era um homem de poucas palavras, conhecido na vizinhança apenas como um mecânico honesto que cobrava preços justos. O que ninguém ali desconfiava era que aquele homem era o capitão reformado das Forças Especiais do Exército. Um franco atirador, condecorado com 12 anos de experiência em operações de alto risco contra o crime organizado. A paz da tarde foi estilhaçada pelo rugido de 4 caminhonetes Chevrolet Suburban, pretas, que bloquearam a entrada da oficina. 12 sicários do cartel, os Escorpiões, saltaram dos veículos, armados com fuzis AR-15 e rostos cobertos por lenços vermelhos. No comando estava um líder regional conhecido como O Caveira, um homem de 34 anos com uma tatuagem de esqueleto no antebraço e uma sede de violência que intimidava até os seus próprios subordinados. Eles buscavam uma caminhonete Ram preta, rastreada até ali após um roubo mal executado. "Quem é o dono desta lata de lixo?", rugiu o Caveira, apontando uma Glock $19 para o teto. Javier saiu calmamente de debaixo do veículo, limpando as mãos numa flanela vermelha desbotada. Seus olhos treinados contaram instantaneamente os inimigos, as armas e as posições. Enquanto o seu ajudante, Rubem, de 19 anos, tremia de terror junto ao compressor de ar, Javier mantinha o pulso tão estável quanto na época em que operava um fuzil Barrett, $50. O Caveira encostou o cano da pistola na testa de Javier. "Ou nos entrega a Rame agora, ou queimamos este lugar com vocês lá dentro", ameaçou. Javier, agindo como um mecânico submisso, indicou que as chaves estavam no balcão da pequena oficina. O que os sicários não notaram foi que, ao alcançar o balcão, a mão esquerda de Javier pressionou um botão de pânico oculto na estrutura metálica. Aquele não era um alarme comum. Era um terminal da Rede Águia, um sistema secreto de segurança que conectava veteranos militares diretamente ao quartel-general da 9ª Zona Militar. O sinal criptografado já estava a caminho, com coordenadas GPS DLALS e um código de prioridade verde, ameaça armada em curso. O tempo estimado de resposta era de 6 minutos. Javier agora só precisava de uma coisa: manter 12 criminosos ocupados o tempo suficiente para a cavalaria chegar. Capítulo 2. O peso da ameaça para ganhar tempo, Javier levou os sicários até ao pátio traseiro, onde a caminhonete Ram estava estacionada. Ele movia-se com uma leve claudicação na perna esquerda, onde uma prótese de titânio substituía o membro que perdera numa emboscada anos atrás. Um detalhe que os criminosos ignoraram, subestimando-o como um velho aleijado. O Caveira encontrou uma bolsa cheia de dinheiro sob o banco do passageiro e sorriu com arrogância. "Pela tua cooperação, não vou queimar a tua oficina hoje", disse o criminoso, dando uma palmada violenta no ombro de Javier. "Mas se abrires a boca, voltamos para te buscar e a tua família." A confiança dos Escorpiões era o seu segundo erro tático. Eles começaram a celebrar a recuperação do veículo e do dinheiro antes de abandonarem o local. Foi então que o som mudou. Não eram motores civis, era o som inconfundível de turbinas diesel militares aproximando-se a alta velocidade. Em menos de 5 minutos, desde o acionamento do botão, 2 caminhonetes táticas do Exército Brasileiro, equipadas com metralhadoras Browning .50 nos tejadilhos, travaram bruscamente, bloqueando todas as saídas. 12 sicários viram-se subitamente sob a mira de 43 soldados de elite que saltavam de blindados em formação perfeita. O pânico mudou de lado.
Um helicóptero Black Hawk surgiu sobre o telhado da oficina, os rotores cortando o ar com um som ensurdecedor. "Exército, larguem as armas!" ecoou o alto-falante. O Caveira, em um último ato de desespero, tentou levantar a sua arma, mas percebeu que pontos laser vermelhos de atiradores de elite posicionados nos telhados vizinhos cobriam o seu peito. Ele soltou a pistola, que ressaltou no concreto manchado de óleo. Em 90 segundos, todos os sicários estavam algemados e deitados de barriga para baixo. O tenente-coronel Marcos Olvera aproximou-se de Javier com um gesto de respeito. "Capitão Duran, o seu sinal foi recebido. Está ferido?" Javier apenas acenou negativamente, mantendo a postura relaxada. Rubem, o ajudante, observava tudo em estado de choque, sem entender por que o seu chefe era tratado como um herói por oficiais de alta patente. Mas a vitória naquela tarde trouxe uma consequência sombria. No dia seguinte, um homem de terno cinza e olhar gélido visitou a oficina. Ele não trazia armas, mas sim um envelope manila. Dentro, fotografias nítidas da esposa de Javier, Mônica, e da sua filha de 9 anos, Valéria. "O Chacal não ficou feliz por perder 12 homens", disse o mensageiro. 30 mil pesos por mês, ou o próximo concerto que você fará será o caixão da sua filha. Capítulo 3. O protocolo de infiltração, o mensageiro, deu a Javier até sexta-feira para decidir. O capitão Salinas, como era conhecido nas forças especiais, sabia que não poderia pagar. Não por falta de dinheiro, mas porque sabia que o crime organizado nunca para na primeira cobrança. Ele fechou a oficina e dirigiu-se imediatamente ao quartel. O tenente-coronel Olvera, ao ver as fotos, sentiu a fúria que apenas um irmão de armas compreende. "Não podemos manter escolta permanente para sempre, Javier. Precisamos cortar a cabeça da cobra", disse Olvera, apontando para o organograma dos escorpiões na tela do computador. O alvo era o Chacal, o chefe de praça regional responsável por dezenas de homicídios e extorsões. Ele era um fantasma que mudava de esconderijo a cada 4 dias. Javier propôs-se como isca. O plano era arriscado. Javier fingiria aceitar a extorsão, enquanto a inteligência militar instalava microfones direcionais, câmeras ocultas em extintores e rastreadores GPS Gauss de milímetros de tamanho sob as ferramentas da oficina. Mônica e Valéria foram secretamente realocadas para uma casa de segurança militar em Zapopan, enquanto Javier voltava para o Pistão, para encenar o papel de um homem quebrado. Naquela semana, a oficina foi transformada em um centro de monitoramento tático disfarçado. Quando os sicários voltaram na sexta-feira para recolher a primeira parcela da taxa de proteção, Javier agiu com perfeição. Ele suplicou por mais tempo, alegando que o negócio estava ruim, e permitiu que eles levassem algumas ferramentas caras como entrada. O que os criminosos não sabiam era que cada ferramenta levada continha um chip de rastreamento ativo. Eles saíram rindo, acreditando ter dominado o velho mecânico, e dirigiram-se diretamente para a Fortaleza do Chacal, em um armazém fortificado em Tlaquepaque. Javier acompanhou o operativo pelo rádio militar a partir de uma unidade de comando móvel. Às 18h50, o exército cercou o armazém. O Chacal tentou fugir por um túnel subterrâneo, mas os sensores de movimento instalados preventivamente o detectaram. O assalto durou 18 minutos. O saldo foi devastador para os escorpiões. 27 sicários presos, um arsenal de 53 fuzis confiscado e, o mais importante, a captura do Chacal. Javier ouviu a confirmação da captura e sentiu, pela primeira vez em dias, que a sua família poderia voltar a respirar o ar de Jalisco sem medo. Capítulo 4. O coração de leão. 20 meses após o operativo, a oficina O Pistão continua aberta em Santa Cecília. Javier Duran ainda cobra 300 pesos por um diagnóstico e o seu macacão continua manchado de graxa. Mas a sua reputação agora
é outra. Embora a sua identidade militar permaneça classificada, os comerciantes da região sussurram o seu nome com uma mistura de respeito e esperança. Vá ao Javier, dizem eles aos novos lojistas que sofrem ameaças. Ele sabe como lidar com o perigo. A oficina tornou-se o coração da rede Águia no bairro, com 18 novos negócios agora conectados ao sistema de proteção militar. Rubem, o ajudante, agora estuda engenharia mecânica à noite, com a mensalidade paga integralmente por Javier. Um investimento no futuro de um jovem que mostrou lealdade no momento mais sombrio. Valéria completou 11 anos e celebrou na oficina, entre balões e soldados à paisana, que cuidam da segurança de longe. Mônica voltou a trabalhar no Hospital Civil, e embora as cicatrizes psicológicas permaneçam, ela sabe que dorme ao lado de um homem que é muito mais do que um mecânico. Ela dorme ao lado do escudo que protegeu a sua família contra a escuridão absoluta. O cartel Os Escorpiões ainda existe, pois o crime é uma hidra que gera novas cabeças, mas o setor de Santa Cecília permanece marcado nos mapas do crime organizado com uma nota discreta: evitar, alto risco militar. A oficina de Javier Duran provou que o valor de um homem não está no uniforme que ele veste, mas na coragem que carrega no peito. No fim de cada dia, Javier baixa o portão de metal e caminha para casa em paz, sabendo que cumpriu a sua missão. Ele escolheu a paz sobre a glória e o anonimato sobre o reconhecimento, mas em Guadalajara todos sabem que, sob a graxa de um mecânico comum, bate o coração de um leão. Reflexão e encerramento. A história de Javier Duran é um testemunho de que o verdadeiro heroísmo muitas vezes se esconde por trás da simplicidade. Ele nos ensina que a preparação e a integridade são as melhores defesas contra a injustiça. Javier não buscou o conflito, mas quando o mal bateu à sua porta, ele usou cada grama de sua experiência para iluminar a escuridão e proteger o que é sagrado: a família. O que você faria se estivesse no lugar de Javier? Teria a paciência de esperar o momento certo ou teria reagido por impulso? Você acredita que todos os veteranos deveriam ter uma linha direta para proteger a sua comunidade? Deixe a sua opinião nos comentários, pois queremos saber o que você pensa sobre esse sistema de rede Águia. Se este relato de coragem silenciosa te impactou, não te esqueças de deixar o teu like, subscrever o canal e ativar o sininho. O teu apoio é fundamental para continuarmos a contar as crônicas de quem não se rendeu. Vemo-nos na próxima história.